Pegaram a visão? O verso 8 diz: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha mão direita, não serei abalado. O que é que Davi está dizendo aqui? Tenho posto o Senhor diante de mim. Claro que isso aqui é uma força de expressão. Não tem como você pegar o Senhor e colocar em lugar A ou lugar B. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele colocou, ou se colocou o Senhor à frente aos dele. pés, ou se colocou à disposição. Em outras palavras, é o mesmo que ele dizer: eu pedi que o Senhor fosse à minha frente. Isso. Diante de mim a estar à minha frente. Então, tudo que formos fazer, se a gente seguir esse exemplo aqui, vai dar certo. Senhor, eu preciso fazer tal coisa. E eu coloco o Senhor na minha frente. Você observa que é quase que a continuação do verso 7, quando ele disse que o Senhor é o conselheiro dele. Então, o conselheiro ele faz o quê? Aconselha, ele orienta: olha, não é o momento, este é o momento, mas faz assim, é o momento, mas faz diferente, este é o momento, mas... Então ele vai orientando, esse é o conselheiro é o que vê depois, o que vê adiante do que você está vendo, ok? Ok, aí vem o verso 8, diz quase que o mesmo que o verso 7. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, ou seja, o Senhor está à minha frente, porque Ele está à minha mão direita. Olha só, ele estava rodeado do Senhor. Percebes? Davi está dizendo que o Senhor está à frente, e agora ele está dizendo que ele é o braço direito. E que, portanto, ele, Davi, não seria abalado. Nós aprendemos na lição anterior o que significa ser abalado. O que é isso? Ser abalado é não ser destruído. Então ele está dizendo aqui: não serei destruído. Não serei abalado. Ok? Portanto, está alegre o meu coração. Depois de tudo isso, não tem como ser o contrário, né? E se regozija a minha língua, também a minha carne repousará seguro. Agora, vou trazer para vocês aqui algo profético, que ele, Davi, profetizou. E eu quero que vocês aprendam esse verso aqui. Porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Vocês têm ideia do que significa este verso aqui? Pode falar. Não? Davi está dizendo aqui, é profético: porque não deixarás a minha alma no inferno. Essa expressão é expressão messiânica profética. Quando Jesus foi crucificado e morto, na tarde daquela sexta-feira ele foi tirado da cruz e sepultado. Porque é que a promessa de Deus é que no terceiro dia Jesus ressuscitaria. O processo da morte. Foi na sexta-feira, né? E no sábado era o sábado do Senhor, não era? Não necessariamente. E o terceiro Ele dia ressuscitou seria no domingo. No domingo. Então foi o terceiro dia. Então. Mas o que eu estou trazendo é o quê? Por que terceiro dia? Porque a partir do quarto dia o corpo ia estar em estado de putrefação. Tem a decomposição, que vem depois, que se decompõe, mas primeiro ele putrefica e apodrece. Depois Ele começa a explorar. começa a se Então por que soltar. aconteceu isso com o Lázaro, então? Que o Lázaro foi no quarto dia. Exatamente. Jesus não. Lázaro estava no estado avançado, Jesus não. É exatamente para cumprir o que está escrito aqui. Observa que, pode ler na Bíblia de vocês aí, verso 10. Santo veja corrupção. A palavra santo aí está com letra maiúscula. Pode conferir. Olharam aí ou não? Maiúscula? Sim. Sim.
Eu até escrevi aqui, né? Verso 10. A central da interpretação de cristã. Verso 10, número 16. Olha aí. Sim, tá. Confere. Sim? Verso 10. Tá falando dos salmos? Salmo 16, verso 10. Sim. E os demais? Santo. Confere? Bem. Santo com letra maiúscula. Sim. Por que letra maiúscula? Que aí está referindo-se a Cristo. Não, meu tá minúsculo, só tá aqui. Contrário? Não, meu tá minúsculo, né? Não. Tá escrito. Encontrou aí? Aham, não. É que isso é tudo maiúsculo. É, comigo é tudo maiúsculo e fica tudo por igual. Ah, então, ok. você vai, não dá pra interpretar assim. Aham. Então, santo com letra maiúscula aqui, deixa claro, ó. Para a gente entender que o que o salmista está dizendo não é com relação a ele. Porque fosse letra minúscula, podia entender-se que era com relação a ele. E fosse com relação a ele, aí viria a pergunta, se é fato que não vê corrupção, porque aqui não está explicando que tipo de corrupção. Mas ao estudar isso aqui, significa apodrecimento do corpo. Curioso. Pega isso aí, porque nós vamos, quando nós chegarmos no Novo Testamento, nós vamos lembrar dessa frase aqui. Tá certo? Porque não deixarás a minha alma no inferno, ok? Nem permitirás que o teu santo, com letra maiúscula, veja corrupção. Então essa alma no inferno, esse inferno não é o inferno que a gente entende como habitação do diabo. Ok? Esse alma no inferno seria Hades, seria no lugar onde estão os mortos. Então aqui, a profecia, aqui, a expressão profética de Davi, está mencionando a Cristo. Que Deus não deixaria Cristo no sepulcro por muito tempo e não permitiria que o santo, que no caso Cristo, veja a corrupção. A palavra veja é o mesmo que sofresse ou fosse submetido à putrefação. Então, antes do corpo apodrecer, ele ressuscita. Para o cumprimento dessa palavra. Por isso que no terceiro dia, o Adriano fez a menção a Lázaro. Lázaro foi ao quarto dia. Então, o corpo de Lázaro estava em estado avançado. Tá certo? O corpo de Jesus ainda não estava. Para cumprimento disso aqui. Porque o santo não passaria, não se submeteria ao estado de putrefação ou decomposição. Antes disso ele ressuscitaria, por isso ele ressuscitou no terceiro dia. Então quando vemos que a promessa de Deus era que no terceiro dia Jesus ressuscitasse, era para o cumprimento da profecia de Davi. E quem disse que ressuscitaria no terceiro dia foi o próprio Jesus. Jesus disse que ele morreria, mas ao terceiro dia ele havia de ressuscitar. Por quê? Porque Davi profetizou que ele não passaria pelo processo de putrefação, que é a partir do quarto. Então, no terceiro dia, ele ressuscitaria. Entenderam como a Bíblia ela explica, a própria Bíblia? Só que se você ler esse texto aqui e não tiver essa compreensão, você vai ler e vai entender qualquer coisa, menos o que deve entender. Que aqui está fazendo menção à ressurreição de Cristo. Agora que eu entendi que eu escrevi aqui mesmo do que eu estava fazendo. Entendi? Agora que eu entendi o que eu estava fazendo. Ah, Essa parte do versículo 10 aqui, né? Que é citada na interpretação cristã, é citada aqui pelos Atos, que é a demonstrar que Jesus, ao contrário de Davi, não viu corrupção, né? exato. Por quê? Porque Davi, o corpo apodreceu, enfim. Agora que né? eu entendi 100%. Exatamente. Isso, E né? Jesus não, o corpo não apodrece. Pegaram? Viu que curioso? A cumprir através de Deus. Por isso da importância de estudarmos o assunto. O verso 11 diz: Tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. Aqui o A tem a crase, que nós já aprendemos isso aqui exaustivamente, certo? A é o mesmo que na ou para, mas no caso aqui só encaixa essas duas expressões. Só quando encaixa, né? Na sua presença é o mesmo que a com crase.
sua presença. Ok? Agora vamos entender uma coisa. Vamos entender algo. O capítulo 15 de Atos dos Apóstolos traz-nos uma lição muito importante. Quer ver? Capítulo 15, Atos dos Apóstolos. Abre, por favor. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. 15. O verso 16. Aliás, versículo, né? Aqui já não é texto poético. Versículo 16 de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Também não, viu, Lomora? Ajuda ele, por favor. Aí, ó. Atos. 15, né? Isso. 16, encontrou? Todos encontraram? Sim. Ok. Ó, o versículo 16. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Se lermos esse versículo a grosso modo, o que podemos entender? Nada, né? O que seria aqui Deus dizendo que voltaria e reedificaria o tabernáculo de Davi? Evidentemente que faz menção ao reinado de Davi. Foi destruído. Ok? Então, Jesus voltará, isso acontecerá no milênio, essa reconstrução, que no milênio ele vai reinar. Ele vai reinar no trono de Davi. Então, quando diz aqui que reedificará o tabernáculo, ele vai levantar o reino que foi destruído. Tá certo? Porque Davi era rei, nós sabemos, e ao morrer, teve os seus sucessores que cada um, alguns fizeram o que Deus havia mandado, outros não, e portanto o reino de Davi, infelizmente, veio à ruína por causa do pecado. Então Deus, quando vier, Jesus, quando vier, ele vai restaurar o reino a Israel. Só que isso aqui vai acontecer. O que é que o Tiago está trazendo aqui? Isso é curioso. Que foi numa assembleia, na sede de Jerusalém, quando houve controvérsia com a pregação de Paulo. Paulo pregando aos gentios acerca da salvação, chegou ao ouvido dos apóstolos Pedro, Tiago e João, que eram os líderes. Eu cheguei a pregar sobre isso, acho que vocês lembram, num dos cultos que a gente pregou aqui, que eu comentei sobre esta questão, e que Paulo foi até Jerusalém para dar explicação de como ele estava pregando o evangelho, que os apóstolos quiseram saber. Mas os apóstolos, sendo judeus, eles queriam saber por que é que Paulo não estava pregando a circuncisão. Então houve alguns debates lá. Porque eles, Pedro, Tiago e João, sendo judeus, eles queriam que Paulo falasse sobre a circuncisão e fizesse menção à lei. Só que Paulo era apóstolo dos gentios, e que, portanto, os gentios não deveriam cumprir a lei, porque a lei foi escrita para os judeus. E a circuncisão também era um ritual judaico. E quem não era judeu não tinha necessidade de passar por esse crivo religioso, por esse ritual. E aí, nessa discussão que eles tiveram, aliás, essa reunião ela foi subdividida em 4 etapas. Tá certo? E aí, quando o Tiago toma a palavra, ele faz menção a Cristo quando voltasse e tal, usando aqui o tempo, portanto, de quando Davi era rei. Mas o que ele está trazendo, e a gente precisa entender,
é que este acontecimento aqui se dará quando acabar o tempo dos gentios, que é o nosso tempo, certo? Quando a Bíblia diz e fechou-se a porta, no capítulo 21 de Mateus e tal, é a porta da graça, que é o tempo dos gentios, que é o nosso tempo. Quando acontecer o arrebatamento, aí voltará o tempo que Deus vai dar atenção aos judeus, que é uma promessa. Tá certo? Só que esses apóstolos, eles estavam querendo debater com Paulo o seguinte, que os gentios viriam a ser salvos com a construção, ou quando o reino dos judeus fosse erguido. Quando, na verdade, Paulo pregou que foi por causa da queda dos judeus que Deus trouxe salvação aos gentios. Então foi o contrário da visão judaica que esses apóstolos tinham. Ok? É importante salientar isto. Confere, não? Portanto, quando nós vemos aqui escrito acerca da reedificação do tabernáculo, que nada mais é que uma expressão para entendermos sendo o reino de Davi, que estava deteriorado, destruído em razão do pecado, Deus vai restabelecer o trono. E é tão curioso que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus estava para ascender ao céu, né, para subir ao céu, alguém perguntou, nesse tempo restaurará tu o reino a Israel? Lembram? Aí Jesus respondeu o seguinte, versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 6 foi a pergunta que eles fizeram. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Ok? Então o capítulo 15, versículo 16, traz a resposta, que este reino será restabelecido no milênio. E foi estabelecido pelo próprio Deus, e Jesus deu a resposta a eles. Não vos pertence saber o dia ou o tempo e a época em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, que seria no milênio. Mas, então, por que faz menção a Davi? Porque Davi foi o rei dos judeus. É verdade. Tá certo? E agora Cristo vai assentar no trono de Davi. É mesmo. Eu entendi. Por isso nós aprendemos sobre a queda de Davi, o porquê ele teve aquela consequência tão grande. Porque para o plano redentor, Davi teve uma grande importância. Daí, por isso, do tamanho, né, da proporção que levou à queda dele, a repercussão, porque não se tratava apenas de um filho de Jessé, ou de um rei que substitui Saul, era de alguém que teria o seu nome falado e seria uma referência até o milênio. Não era qualquer coisa. Tá certo? E é este rei, Davi, né, que trouxe esse texto, e nós aprendemos sobre a submissão de Davi a Deus, e nós precisamos tirar isso aqui como lição para a nossa vida. Algo individual. Pega isso como algo pessoal. E chame Deus para uma conversa direta. Fala, Senhor, me instrua, me aconselha, me orienta como ter um comportamento de servo dependente de Ti. Porque assim como o Davi teve a consciência e a confiança de servo, nós precisamos também ter. Por quê? Porque a partir do momento que você tem essa convicção, você se declara a Deus como dependente dele, ele assume a rédea, ele assume toda a responsabilidade que até então é a tua. Então quando você disser, Senhor, eu não sou responsável, então assume para mim, Senhor, essa responsabilidade, porque eu não tenho capacidade de assumir. Aí Deus vai tomar e vai lhe dar a capacidade de assumir.
Não é que Deus vai assumir a responsabilidade. Ele vai assumir a responsabilidade contigo. Eu sou responsável por você. E sendo responsável, quando você orienta seu filho, é porque você é responsável por ele. Então você disciplina, você instrui, você abastece, porque você é responsável, você responde por ele. Ó, responsável é aquele que responde por ele. Daí veio o que Paulo escreveu dizendo: quem intentará acusação? Se é Deus quem justifica. O que é que Paulo está dizendo? É Deus que responde pela pessoa. Por quê? Porque o responsável por você agora é Deus. Porque você tem um compromisso com Ele. Você assumiu um compromisso com Deus. Então agora Ele é responsável. Olha, isso é forte. Então Deus só tem responsabilidade com aquele que assume compromisso com Ele. Daí veio o que nós aprendemos como aliança abraâmica, que é a aliança que Deus fez com Abraão, aliança de Israel, é a aliança que Deus fez com o povo de Israel, né, com Jacó, e a aliança davídica, que é a aliança que Deus fez com Davi. Deus fez uma aliança com Davi. E aí então Deus assume, Deus é leal à aliança, ao pacto, à promessa, ao acordo que ele fez. Então ele, observa que nós vemos referências aqui de Deus assumindo todo momento o compromisso que ele havia firmado com Abraão, Isaac, Jacó e com Davi. Ele fez aliança com Moisés e ele diz: assim como eu fui com Moisés, meu servo, assim também serei contigo. Isso é aliança, isso é promessa. Então, para nós dizermos que Deus é conosco, nós precisamos firmar um acordo com Ele. Qual é o acordo que você fez com Deus? Se você fez um acordo de ser servo, sirva. Então o acordo não é um acordo que a gente chama de mão única. Não, é mão dupla. Você tem um acordo, você tem um pacto com Deus. Você tem um voto, uma aliança com Deus, de ser fiel a Ele. E aí, a partir do momento que você assume a condição de fidelidade, Deus também assume a condição de fidelidade com você. Ele é fiel. Se Ele lhe promete, Ele é fiel a lhe cumprir. Por quê? Porque você é fiel como servo e Ele então passa a ser fiel como Senhor. Ele tem compromisso com você porque vocês firmaram uma aliança. Ok? Então, para nós termos esse sucesso, se faz necessário que firmemos uma aliança com Deus. Isto é o que o texto do número 16 está nos trazendo. Desde o início, tá certo? Até o fim desse texto, nós vemos Davi fazendo menção da fidelidade, da declaração. Se você já fez alguma declaração nesse sentido, maravilha. Se não fez, busque fazer. Busque fazer. A tua alma precisa dizer para Deus: tu és o meu Senhor. Então Deus precisa ouvir isso de você. E quer ver? Para a gente concluir isso aqui, olha o que ainda está em Atos dos Apóstolos. Esse é Atos. São tantas referências que às vezes a gente confunde aqui, mas essa Bíblia aqui é boa em todos os aspectos, porque eu deixei anotado tudo isso aqui, e aí é só procurar. Acho que tem tantas coisas anotadas. Muita coisa anotada. Vamos ver aqui. Dos Apóstolos. Ato do Apóstolo. A Bíblia diz, e aí eu vou encontrar a referência aqui, que aquele que confessar com a sua boca, deixa eu ver aqui, agora isso, sorte que preciso encontrar. Vamos rapidinho, vou procurar aqui na referência, que me deu um apagão aqui. Mas a referência aqui, se a Bíblia de vocês tiver referência, ajuda, viu? Aqui, ó.
Referência confessar. Aqui, ó. Confiar, confessar. Olha aqui, tá vendo? Ó, Romanos 10, 9. Bíblia Thompson, ela tem a concordância, é fácil você encontrar referência quando a mente não ajuda. Ó, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, ó, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares, observe que nós lemos Davi confessando. Tu és O meu Deus. o meu Senhor. E aqui o versículo 9 do capítulo 10 é uma referência que encaixa com aquela declaração dele. Lembra que eu falei, né? Que a declaração tem que ser pessoal, tem que ser com a tua boca. Não é alguém falou, fulano tem Deus como Senhor. Não, é você que tem que assumir. Eu tenho Deus como Senhor. Aí sim, alguém pode dar testemunho de que você tem, porque ouviu você se declarar. Por que podemos dizer que Davi tinha Deus como seu Senhor? Porque ele mesmo declarou nesse verso do texto do número 16. Então vamos lá. Aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, 10. capítulo 10, versículo 9. Ok? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, E Salvador. olha a condição para ser salvo. É. E em teu coração credes. Então você precisa ter convicção do que você está dizendo. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque a salvação, pega a visão aqui. Salvação, nossa salvação, não é porque Jesus morreu. É porque ele ressuscitou. Ressuscitou. Quer morrer? Todos morrerão. Os que ainda estiverem vivos. E os que estavam vivos morreram, mas não ressuscitaram. Tá certo? Só Jesus, o único judeu vivo. E é por isso que nós vamos aprender isso mais para frente, mas só para vocês entenderem rapidamente, por que Israel tem um ministro? Israel não é país de ministro. Israel é país de rei. Mas para ser rei, precisa ser puro sangue. Judeu, até o tutano, raiz. Judeu da gema. E não existe nenhum judeu. Só Jesus. É por isso que ele vai assumir o trono de Davi. Porque só ele pode. É judeu. Porque só ele é judeu. Pegou a visão aí? Então por isso que não tem rei em Israel ainda. Porque nenhum judeu ali é documentariamente provado que é judeu. E a Mas cultura Cristo deles é judeu. Tem que ser, né? Então ele vai assumir o trono, ok? Então pega a visão aí. Nós somos salvos pela ressurreição de Cristo, se é que você crê que ele ressuscitou. E a última palavrinha do texto, do versículo é: serás salvo. Então você precisa confessar. Para ser salvo, precisa declarar que ele é o Salvador. Se você não declarar que Cristo é o teu Salvador, Amém, Jesus. você não será salvo. Se você não declarar que Cristo é teu Senhor, você não será assistido, você não terá dele os benefícios e ele não vai se responsabilizar em tomar a direção da tua vida. Isso é muito forte, é o texto que nós aprendemos Tem hoje. que cuidar de E nós. agora é encerrar, porque já foi dito o que tinha que ser dito. E que todos coloquem isso em prática, se possível. Eu vou colocar em prática. Vou reafirmar que Deus é o meu Senhor Eu e também. Cristo é o meu Salvador, porque ele não só morreu, mas também ressuscitou com o Amém, propósito de Jesus. salvar a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Encerramos?